Esther então percebe que está trancada no bunker e começa a se desesperar. Ela vai até um duto de ar e fica tentando abri-lo, mas não consegue. Esther começa a entrar em desespero e ficar ofegante. E também começa a chorar. Ao mesmo tempo, no quarto, Samuca acorda e não vê sua mãe. Ele então, estranhando a situação, sai do seu quarto e vai até o quarto de seu pai. O menino então acorda Alberto, que já fica furioso, perguntando o que é isso e o que ele quer. Samuca diz que sua mãe não está lá. Alberto manda ele sair de lá e ir dormir, mas Samuca continua dizendo que sua mãe não está em lugar nenhum e pergunta aonde está sua mãe. Alberto então diz gritando que não interessa e manda o menino sair e deixar ele em paz e ir dormir. O menino fica sentido e sai do quarto de Alberto. Samuca então aparece andando pela mansão, chamando e procurando pela sua mãe. Ele então de repente sai da mansão e enquanto isso, Esther fica passando mal no bunker e desmaia. Na casa de Cassiano, ele e sua mãe acordam correndo ao ouvir Samuca batendo na porta para eles abrirem. Cassiano abre e pega o menino no colo, perguntando se aconteceu alguma coisa. Samuca então diz que é seu pai Alberto. Cassiano pergunta o que Alberto fez com ele. Samuca diz que com ele nada, mas que foi com a mãe dele, e revela muito aflito que Esther sumiu. Cassiano vai consolando o menino e diz para o menino falar com ele. Samuca então pede por favor para seu pai ajudar Esther. Cassiano diz que é claro que ele vai ajudar. Olívia diz que vai fazer um leite quente e sai. Cassiano então vai pedindo calma para o menino e pede para Samuca contar direitinho o que aconteceu. Samuca então explica que sua mãe foi colocar ele para dormir e que depois ele acordou porque teve um pesadelo, mas que ela não estava lá e que ele foi procurá-la pela casa inteira, mas que ela não estava em nenhum lugar. Ele ainda revela que foi falar com o pai Alberto, mas que Alberto gritou com ele. Depois disso, Thaís e Chico também aparecem na sala. E Cassiano vai dizendo que ele precisa ir na mansão ver o que está acontecendo. Seu pai pergunta se não é perigoso. Cassiano diz que é, mas pergunta o que ele vai fazer e que não tem outro jeito. E que ele não pode chamar os tenentes porque não é uma missão oficial. Thaís diz que Cassiano pode ir lá para avisar que Samuel está lá. Cassiano diz que é uma boa ideia e diz que vai até lá fazer isso. Samuca então diz que Esther escreveu uma carta dizendo que ama Cassiano, mas que ela só vai entregar amanhã, porque hoje o pai Alberto não quis que ela saísse de casa. Thaís diz que tem alguma coisa muito estranha, porque Esther não ia deixar de sair de casa por qualquer coisa. Cassiano diz que ela tem razão e sai de casa. Samuca então diz para os seus avós que seu pai Cassiano vai conseguir salvar Esther do pai Alberto. Olívia diz que vai e que Cassiano vai conseguir resolver tudo e ela logo depois manda Samuca dormir. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Esther deve ficar com Cassiano no final da novela ou se ela deve ficar com Alberto caso ele se arrependa de tudo que fez. Deixe sua opinião
aqui nos comentários. No bunker, Esther fica desmaiada no meio do chão e Alberto chega no bunker também. Ele então se abaixa e começa a fazer um carinho em Esther e até dá um beijo nela. Esther então acorda e ao ver Alberto, ela se desespera. Mas Alberto tampa a boca dela e fala para ela ficar quieta e pede calma. Alberto diz que ela não tem que ter medo e que agora eles já sabem quem é a traidora da família. Alberto então diz que vai ser muito objetivo e, chamando Esther de traidora, diz que é para ela pensar muito bem no que ela vai falar amanhã no depoimento dela para a polícia, porque dependendo do que ela falar, vai depender do futuro da família dela, o futuro dele e dos filhos dela também. Alberto tira a mão da boca de Esther e ela diz que ele jamais faria alguma coisa contra os filhos dela. Alberto diz que ele jamais faria alguma coisa contra eles, mas que agora, com Esther, ele já não tem tanta certeza, e que dependendo do que ela falar, ele pode fazer muito mal aos filhos dela. Esther pede para Alberto não fazer nada de mal com os filhos dela. Esther sai de perto dele e diz que é um acordo entre eles. Alberto diz que por enquanto ele não vai falar nada para Dionísio, que foi Esther que traiu a família deles. E isso é porque ele ama ela e que conhece o temperamento de Dionísio. Ele ainda diz que sabe que Esther só estava fazendo esse tipo de coisa porque ela está sendo envenenada pelo amante dela. Alberto, fazendo um carinho em Esther, manda ela cuidar bem dos filhos dela e da família dela. Ele então manda eles irem dormir e puxa ela pelo braço. Eles entram no elevador e já aparecem na sala da mansão, mas eles começam a ouvir batidas na porta. Alberto diz que só falta ser aquela Tenente Isabel essa hora da noite, mas eles começam a ouvir Cassiano chamando por Esther. Esther tenta ir até a porta, mas Alberto segura ela e diz que Cassiano realmente é muito cara de pau e que ele foi até a casa que ele mora com o marido e os filhos. Ele então diz que eles vão abrir a porta para Cassiano juntos, como marido e mulher, e muito felizes. Cassiano então já aparece na sala e Alberto diz que bom que Cassiano já é de casa, porque assim ele já vai entrando. Alberto pergunta se ele pode saber o que Cassiano quer com a sua esposa essa hora da noite. Cassiano diz que foi avisar que Samuca está na casa dele. Esther pergunta se Samuca está na casa de Cassiano, porque ele estava dormindo no quarto. Alberto diz que Esther estava no quarto dele e que ele deve ter acordado, batido lá, se assustado e ter corrido para o pai. Esther pergunta se ele está bem. Cassiano diz que sim, e que essa hora ele já deve estar dormindo. Esther diz para deixar ele dormindo e pergunta se Cassiano pode levar o menino na escola. Cassiano diz que pode sim. Alberto diz que está tudo resolvido, mas Esther diz que vai pegar a mochila e o uniforme de Samuca. Ele então sobe e os dois ficam se encarando. No quarto, Esther pega as roupas de Samuca e no meio delas coloca a carta que escreveu para Cassiano. Ela fecha a mochila e desce novamente. Esther entrega a mochila dizendo que lá tem uma roupa e o uniforme de Samuca e que tem um bilhete para entregar para a professora sobre o comportamento de Samuca. Cassiano acha tudo muito estranho e sai. Esther volta a chorar e Alberto diz que finalmente a sós. Ele começa a passar a mão no rosto dela e diz que não adianta ela fugir, porque ele é o destino dela. Ele então beija ela, mas Esther sai do beijo, dá um tapa na cara dele e manda ele não encostar um dedo nela. Esther então sobe correndo.
No dia seguinte, no café da manhã, Guiomar pergunta onde está Samuca e pergunta se ele ainda está dormindo. Esther diz que Samuca queria ir dormir na casa de Cassiano e ela deixou. Guiomar estranha e diz que quando ela foi dormir já era tarde e Samuca ainda estava na mansão. Esther, abalada, diz que é birra de criança e pergunta se ela entende. Guiomar diz que não entende não, porque quando Alberto era pequeno e dava esses ataques, era o Fernando que resolvia tudo, e que ela ficava muito nervosa quando Alberto começava a berrar. Dionísio então começa a rir da situação e diz que hoje é o depoimento de Esther para a polícia. Esther, meio abatida, confirma e Dionísio diz que é muito estranha essa gente investigativa e pergunta como é que eles podem relacionar a pobrezinha da Esther com quadros que ele comprou na década de 40. Alberto diz que é claro que Esther não tem nada a ver com isso e que eles só querem intimidar a família inteira. Dionísio diz que a próxima vítima vai ser Guiomar. Guiomar fica surpresa e diz que não sabe nada de quadros e nem de esconderijo subterrâneo. Esther, então, tentando sair da conversa, diz que vai levar Laurinha na escola para não ficar tarde. Alberto fala para ela ficar tranquila, porque ele mesmo vai levá-la, porque Esther deve estar cheia de coisas para fazer na ONG, já que ela não foi trabalhar ontem. Esther diz que não precisa, mas Alberto diz que precisa sim, e num tom bravo, manda Esther deixar a filha dele aí. Esther então fala para Laurinha que Alberto vai levá-la e a mamãe vai buscar, e sai da mesa. Dionísio diz que é louvável ver o neto colocando ordem na desordem que a caboclinha rebelde faz. Na escola, Cassiano e Samuca chegam e Cassiano diz que ele não vai poder pegar o menino na escola, porque hoje tem uma atração muito bombástica no Flor do Caribe e ele vai ter que recebê-la. Samuca diz que não tem problema e que ele volta com Laurinha e Zuleika para casa. O menino então vê Alberto e faz uma cara de nojo. Alberto então chega falando que Samuca é um fujão e pede para dar um abraço nele. Samuca abraça Alberto e pergunta de sua mãe. Alberto diz que Esther está na ONG e que ela tinha muito trabalho para fazer e pediu para ele levar Laurinha para a escola. Cassiano diz que está na hora de ir e Samuca então entra com sua irmã na escola. Cassiano então fica olhando com cara de bravo para Alberto e Alberto, que estava saindo, volta e pergunta o que foi. E pergunta se Cassiano vai ficar olhando para ele com essa cara de bravo. E manda Cassiano ir trabalhar. Mas Cassiano aumenta o tom de voz e chamando Alberto de verme, diz que sabe que está acontecendo alguma coisa naquela mansão. E que se for alguma coisa entre ele e Esther, ele não pode se meter, mas que se Alberto encostar um dedo em um fio de cabelo do filho dele, Alberto vai ter que se entender com ele. Cassiano então sai e Alberto fica rindo. No fim do dia, Alberto pega Samuca na escola e Samuca fica sabendo que eles vão dar um passeio e pergunta para onde. Alberto diz que é um lugar muito bacana que ele vai adorar. Ele então diz que é uma praia deserta e que só dá para chegar lá de barco. O menino entra no carro e diz que vai ser a maior aventura. O menino ainda pergunta de Zuleika e de Laurinha e pergunta se elas não vão poder ir junto. Alberto então diz que o barco é pequeno e que só cabem eles dois. Os dois então já aparecem em um barco e Samuca vai dizendo que balança bastante. Alberto pergunta se ele está com medo. Samuca nega, mas Alberto fala para ele segurar firme
para não cair e não ser devorado por um tubarão. Na delegacia, Esther já aparece dando seu depoimento. O delegado vai dizendo que Esther tem conhecimento sobre esse transporte da carga de joias que foi barrada pela Polícia Federal, quando estava tentando ser transportada para fora do país de uma forma ilegal e numa atitude completamente criminosa. Esther diz que soube sim e que vai fazer de tudo para conseguir esclarecer as dúvidas da polícia. O delegado diz que isso é ótimo. Ele então diz que as joias são essas e mostra as fotos das joias. Ele ainda pergunta se ela reconhece alguma joia ou se ela lembra de ter visto no bunker subterrâneo da casa dela. Esther olha bem para as fotos e começa a se lembrar da primeira vez em que ela esteve no bunker. Ela então diz que vai dizer tudo o que sabe. No Flor do Caribe, Cassiano chega com Elba Ramalho, que já chega cantando uma de suas músicas. As meninas que estavam ensaiando a coreografia param de dançar para ver Elba chegando. As meninas ficam doidas e aplaudem ela. Elba diz que está encantada e que aquele lugar é lindo e que é super aconchegante. Eles então já aparecem sentados e Elba vai dizendo para Cassiano e para Duque que quando ela recebeu para fazer um show no Flor do Caribe, ela nem ia aceitar, porque nessa época do ano ela sempre está com a agenda muito cheia, mas que ela viu um vídeo na internet de uma senhora de lá que está procurando a filha. Ela então começa a mostrar o vídeo de Veridiana e dos netos para tentar achar Maria Adília. Cassiano diz que é claro que eles conhecem ela. Elba diz que quando ela viu esse vídeo, ela sentiu algo tão especial como que um chamado e que ela não sabe nem para quê e nem por quê, mas que tinha que estar naquele lugar. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!